Depois de 2 semanas de ocupação por manifestantes que protestavam por situações que, na sua maioria, não eram assuntos pertinentes à Câmara. E mesmo assim, o Legislativo procurou o diálogo para uma solução. A Câmara ia ser fechada antes de vocês chegarem aqui. E ela só não foi fechada porque os vereadores disseram: não vão fechar a Câmara, porque nós vamos receber aqueles que têm o direito de entrar na Câmara a hora que eles quiserem. Aqui não tem PM, não é porque não tenha vereador que não queira que tenha PM. É porque a maioria esmagadora dos vereadores disseram: aqui ninguém põe a mão em manifestante nenhum. Depois de esgotadas as tentativas de desocupação, a Câmara recorreu à Justiça para a reintegração de posse. Até às 18. Então, mas dando 18 o movimento não saindo, é força policial. É força policial. Depois das 18 é força policial. Vocês podem entrar aqui qualquer dia. Qualquer dia da semana, qualquer dia que esteja funcionando a Câmara, vocês vão poder entrar aqui, vão poder entrar no saguão, vão poder ter o livre acesso. Eu acho mais seguro para evitar qualquer tipo de problema que vocês, às 6 horas, desocupem. Basicamente isso, que às 6 horas vocês desocupem. Essa decisão não é minha, eu quero deixar bem claro isso, eu estou dando o meu conselho como advogado. E vocês vão decidir o que vocês decidirem e eu estou aqui como advogado de vocês, tá bom? Só querem sair, a imprensa, por favor, eles só querem sair quando a polícia chegar. Ou seja, eles não querem confronto. Eles não querem fazer resistência, eles querem sair de forma pacífica. Aí tem o confronto, tem pimenta, tem etc. O que eles querem fazer é, com a presença da polícia, eles, os manifestantes do lado de fora, vão fazer um corredor do lado de fora e ninguém vai entrar, os outros saírem. Só isso que eles querem. Mas só no sábado, 24, com a presença do oficial de justiça e policiais do 12º Batalhão da PM, a reintegração foi confirmada de maneira pacífica e ordeira. Para a Câmara Municipal e para a população, foi mais um fato histórico e de amadurecimento político da cidade de Niterói. Os trabalhos recomeçaram na segunda-feira, 26, com a segunda reunião da CPI dos ônibus, que investiga os transportes coletivos em Niterói. A comissão é formada pelos vereadores José Vicente Filho, PPS, Henrique Vieira, PSOL, Verônica Lima, PT, Galo, PDT, como relator, e Bruno Lessa, PSDB, como presidente. As respostas dos consórcios já chegaram, porém, a partir de uma análise muito simples das respostas, a gente vê que dos 17 itens, somente um foi respondido na sua integralidade e o outro foi respondido de maneira incompleta. A reunião foi marcada por discussões que começaram por conta de pedidos dos consórcios. O consórcio Translite pede que não seja convocado os senhores Aquilino Parente Fernandes e Francisco José Soares, alegando que o presidente do consórcio é somente o senhor João dos Anjos Soares. E o consórcio Transoceânico pede que não seja convocado o senhor Jacó Barata Filho, alegando que o presidente do consórcio é o senhor João Carlos Félix Teixeira. Para Bruno Lessa, essas pessoas são importantes para o entendimento dos contratos. E a minha disposição como presidente, como esse ofício como esse requerimento já foi votado, é de convocar essas pessoas para que elas venham aqui para prestar os esclarecimentos dela, porque tem que vir, são representantes legais do consórcio. Para Verônica Lima, é preciso ter cuidados com os convocados. Isto pode servir como subterfúgio. O cara vem aqui e aí começa a dizer o seguinte: olha, eu sou sócio, mas eu não sou um gestor, então eu não tenho como responder. E nesse sentido, ficamos nós 2 semanas, 10, 15, 20 dias sem poder obter as informações. Henrique Vieira não vê com bons olhos o pedido dos empresários. Eu acho que é muito simples e chega a ser provocativo alguém nos dizer o seguinte: olha, não me chama porque eu não sei. Eu acho que se a gente convocou, é porque a gente entendeu que os representantes legais da empresa que tiveram a responsabilidade de assinar esses contratos têm algo a dizer sobre a gestão. Galo defende a convocação dos presidentes dos consórcios e não os sócios. Eu quero deixar claro que aqui, se tiver que convocar, então vamos convocar todo mundo, todas as empresas. Então quem tem que responder pelo consórcio é o presidente da Translite e da Transoceânica. Então ele é o responsável, que ele foi eleito para poder responder pelo consórcio. Se nós temos 2, então se nós convocarmos todos os empresários, nós vamos colocar aqui uns 20 e poucos.
Então, quem tem que responder por esses 20 votos com sociedade e tudo, são os dois presidentes. Eles vão assumir o ônus e o bônus. A discordância em um dos requerimentos esquentou a discussão. O requerimento vai ser votado inteiro teor, ou vota favorável ou vota contra. Não há observação quanto ao requerimento. Presidente, ele fez a observação a tempo. Não, sim, votou contra, e Vossa Excelência também. E o vereador? José Vicente. E o requerimento foi rejeitado. Essa é a confusão. Que seja, se a gente não pode fazer a observação para quem pode ser endereçado, a gente reformula a prova com o mesmo conteúdo endereçado a quem a gente entende ser o responsável. A informação é importante, porque eu mando para 3 representantes legais, vocês entendem que só tem que mandar para um, vocês votam contra. Primeiro, isso é respeitoso comigo, primeiro não. É respeitoso com a população. A única divergência que há é o endereço para onde deve ser endereçado as informações, apenas isso. Na minha opinião, tá muito visível. Não é insinuação, é minha opinião na democracia, no respeito, na tranquilidade. Mas é o meu entendimento. Um ofício chegou dos consórcios. E esse ofício coloca uma outra tônica para os trabalhos da CPI, que começa a proteger determinadas pessoas de aparecerem aqui. Isso não é insinuação, é a minha opinião sobre uma mudança drástica, visível e factível posterior a uma carta que recebemos dos consórcios. Vossa Excelência vai provar o que Vossa Excelência está dizendo aí. Eu estou com muita vontade, eu tenho muita autoridade para discutir essa questão, que eu defendi nessa Câmara aqui, o transporte alternativo, a regulamentação. Foram 1 ano e meio de luta aqui. Não tenho nada a favor dos empresários de ônibus. Sou vereador por 6 mandatos, não é à toa. Hoje eu me orgulho muito de Niterói hoje ser uma 7ª cidade de qualidade de vida, o qual eu participo desde o início do governo do Jorge de 89. Então não vão ser vocês que vão querer conduzir os trabalhos na casa. Aqui existem vereadores, são 5 vereadores. Então não vão querer impor o que tem que fazer. E Vossa Excelência, quando conduzir o trabalho, na hora da votação, queria que Vossa Excelência não apressasse o andamento da votação. Quando ela apresentou o voto, o Zé Vicente votou, já foi votado. Vossa Excelência é um democrata. O vereador José Vicente Filho não gostou que seu requerimento não foi lido nem votado. E a presidência não irá colocar o requerimento de Vossa Excelência em votação na sessão de hoje. Se Vossa Excelência me dissesse no início, eu me retiraria quanto eu, quanto a Verônica, quanto o Carlos. Eu não votaria requerimento nenhum. Isso é decisão de Vossa Excelência. Mas é claro, a Vossa Excelência não disse. Vossa Excelência quer se retirar, agora é decisão da Vossa Excelência não disse isso na hora, disse que primeiro ia votar isso. Eu tenho que dizer na hora de discutir o requerimento. A hora de discutir o requerimento é agora. Eu acho que é um requerimento denso, profundo, cujo tema é complexo, que eu ainda não tive a oportunidade de analisar. Então a presidência não vai colocar o requerimento em votação. Estiveram na reunião os vereadores Paulo Henrique, PPS, Renatinho e Paulo Eduardo, do PSOL, Renato Cariello, PDT, e Beto da Pipa, PMDB, suplente da CPI. A próxima reunião será na segunda-feira, 2 de setembro, às 3h30 da tarde. Com a convocação para depoimento, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, CETRERG, senhor Marcelo Traça. Os vereadores receberam na sala da presidência, na terça, 27 de agosto, e na quinta, 29, representantes da sociedade civil para um seminário sobre as operações urbanas consorciadas, OUC, que altera o planejamento para o centro de Niterói. Minha especialização é em geografia urbana e as pesquisas todas foram voltadas para o pensamento sobre a cidade, das transformações urbanas e como essas operações urbanas têm afetado o espaço urbano de maneira generalizada no Brasil, nos municípios brasileiros. Então, muitos pesquisadores como eu têm se centrado nessas operações para tentar conduzir, para tentar contribuir com esse processo de uma maneira mais interessante. Niterói é um município que tem disparidades muito grandes. Nós temos, de um lado, um nível de renda bastante alto das famílias. Do outro lado, nós temos um número de famílias morando em assentamentos precários em favelas também muito grande. É um município que tem o maior número de moradias em favelas do leste fluminense. Então, isso precisa ser olhado com cuidado. Nós já ouvimos
a Prefeitura, com a tendência de ouvir mais uma vez, e estamos ouvindo aqui vários segmentos da sociedade civil, e tem sido assim essas 3 palestras de hoje foi muito importante, que nos alertou para várias informações, que alguns vereadores, inclusive eu, tínhamos dúvida de algumas coisas. Então, para que a gente possa aprimorar a mensagem que está na casa. Às 5 da tarde de terça-feira, 27, o plenário voltou às sessões rotineiras com a presença da maioria dos vereadores da casa e as galerias com a população e manifestantes. O vereador Renato Carieiro convidou representantes da Guarda Municipal para ingressarem no plenário para a assinatura e entrega do projeto de cargos e salários, assinado pelos vereadores Renato Carieiro, PDT, Henrique Vieira, PSOL, Bruno Lessa, PSDB e Galo, PDT.